Aula 3 do curso de pré-impressão liberada aqui no YouTube do portal O Impressor. E se você chegou até aqui, é porque você tem tinta correndo nas veias e cumpriu as tarefas para liberar as aulas. Que tarefas são essas? A gente começou essa semana e falou que a cada 100 inscritos que chegasse, a gente ia liberando uma aula. E no instantinho, ó, a gente saiu de 9.600 e poucos seguidores. Agora estamos... Quanto, Ana? 9.000? 800 e pouco. 800 e pouco. Estamos chegando na meta final, que são os 10.000 inscritos. Então, em 9.900 sai a aula 4 e 10.000 inscritos. Nós vamos lançar a aula número 5 com a prova e a emissão de certificado para você que participar desse curso aqui do Portal Impressor, tá bom? Bom, sobre a aula de hoje, né? Bom, antes disso, não. Antes disso, se você ainda não se inscreveu, também se inscreve aqui no canal. Vai que você chegou agora, caiu de paraquedas nessa aula e não se inscreveu ainda, inscreva-se. E muito importante, deixa seu joinha e comenta também, né? Coloca suas dúvidas aqui no comentário. Muita gente mandou no WhatsApp, mas vou pedir para colocar nos comentários também, porque isso ajuda o YouTube a espalhar esse vídeo para mais gente, para quanto mais gente estudar nesse ramo e tiver certificado, vai mostrar aí para o mercado que impressor estuda, que impressor se qualifica e que tem certificado para comprovar suas qualidades. Todo mundo ganha com isso. Sobre essa aula, eu ia falar de um outro assunto, eu ia puxar um outro tema, mas a galera interagiu tanto com o assunto da aula 2, que falava sobre gerenciamento de cor, sobre controlar que perfil eu coloco, se eu imprimo em RGB, se eu imprimo em CMYK, que eu resolvi nessa aula aprofundar mais ainda o assunto da aula 2 e vou aprofundar com um detalhe. Eu vou liberar aqui um trecho do curso de pré-impressão do Portal Impressor, então essa aula está lá para quem já fez o curso completo e na verdade é a aula que a gente gravou nas turmas do ano passado e a gente vai refazer esse curso todinho agora em 2023, atualizado. Mas eu vou liberar um trecho muito importante, muito profundo, que explica detalhadamente como a cor se transforma dentro da impressora, para você entender um pouco mais o que eu quis passar na aula passada e conseguir controlar melhor o gerenciamento de cor das suas impressões, tá bom? E isso não importa se você imprime solvente, sublimação, UV, DTG, é para qualquer processo de impressão digital, tá? Então, a partir de agora você vai assistir esse trecho, espero que você aproveite bastante. E se tiver dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder tudinho, tá bom? Ana, libera o trecho aí pro pessoal. Uma fotografia, você vai imprimir uma foto, rosto de alguém, tá? Obrigatoriamente aquela foto nasceu em RGB. Se você está fazendo desenhos, vetores, vetor você tem a opção de quando você abre o Corel, ou o Photoshop, ou o Illustrator, dizer eu quero criar vetor em CMYK, ou eu quero criar vetor em RGB, tá? A diferença é que da mesma maneira que quando eu fotografo na câmera fotográfica, eu posso escolher Adobe RGB ou sRGB, quando eu crio no Corel ou no Illustrator, eu tenho que criar em um CMYK também específico. Eu vou até abrir o Illustrator aqui, eu esqueci de abrir, eu vou deixar ele abrindo e vou explicando para vocês, porque a telinha que tem no Illustrator e no Corel é exatamente a mesma, vocês vão reconhecer ela. Eu vou até colocar a tela do Corel também aqui junto, essa telinha do Corel, tá? Vou zoom aqui para vocês verem. Você vai só encontrar lá no menu ferramenta, gerenciamento de cor, tá? Quando eu vou criar um arquivo em CMYK no Corel, eu tenho que dizer qual é o arquivo CMYK, qual é o perfil de cor CMYK que ele vai ser criado. Perfil de cor para criar, eles são perfis que são pré-prontos, que vêm de fábrica e que você só escolhe alguns lá para você criar. Não existe, na verdade, não existe cor CMYK ou cor RGB sem ter um perfil de cor associado a ele, tá? Por quê? Esse disquinho aqui são todas as cores que o seu olho pode ver. Mas o computador, ele precisa de uma instrução, ou seja, de uma área de cor, para dizer o seguinte, ó, então eu vou trabalhar, eu vou criar coisas dentro dessa área de cor. Na câmera fotográfica, que é um computadorzinho, se eu vou fotografar em Adobe RGB ou em sRGB, é um perfil de cor que ela precisa para saber o que ela vai transformar. O perfil de cor é aquele cara que diz a cor que está entrando na câmera, como que eu transformo isso num arquivo? Em que perfil de cor que eu transformo isso num arquivo JPG ou TIFF? E no caso do Corel, a mesma coisa acontece, tá? Eu vou criar um arquivo em CMYK.
Mas que CMYK que eu vou usar? Então, é nessa caixinha aqui do Corel, lá no menu Ferramentas, você encontra lá. No Photoshop, no menu Editar, você encontra, ou no Illustrator também, mas as caixinhas são muito semelhantes. Você tem aqui, ó, diversos perfis CMYK que você pode escolher para criar sua arte, tá? Isso é o que é chamado de perfil ICC de entrada, tá? Um perfil que vai começar a criar alguma coisa. Então aqui eu tenho Web Content Swap, Euroscale e uma infinidade de perfis. Para CMYK, eu aconselho que vocês criem nos perfis chamado Fogra 27, que é o perfil da ISO. A ISO é uma empresa que faz padronizações de coisas, inclusive de cor, que é o perfil indicado para você criar CMYK, o Fogra 27, tá? Então, quando você cria uma arte no Corel ou no Photoshop, verifica se nessa caixinha aqui está o perfil Fogra 27. Se não tiver, passe a começar a criar nele para você ver que as cores lá vão dar um comportamento bem diferente. Essa é a primeira tarefa prática para vocês darem uma olhada. Ver se as coisas em CMYK de vocês estão em Fogra 27. Tá? Tem um nomezinho lá, ISO, e aqui também no RIP isso acontece também, tá? Deixa eu voltar para cá. Não só no Corel. E aí tá a primeira coisa, no Corel e no Photoshop, o perfil que está aqui é o mesmo perfil que tem que estar lá no seu RIP. Deixa eu minimizar essa caixinha, voltar para cá. Aqui está o fluxo do seu software RIP. Tá? Lá na parte de gerenciamento de cor do seu RIP, eu tenho as configurações do perfil de entrada e do perfil de saída, tá? Se você cria suas coisas no Corel, no perfil Fogra 27 em CMYK, aqui deveria também, perfil de entrada, o CMYK ser o Fogra 27. Se ele não está aqui, você pode carregar, ou se ele não deixa a opção de carregar, aí você vai ter que mudar. Por exemplo, a segunda opção que eu usaria, ao invés do Fogra 27, é o que está aqui na apresentação, o S-Web Content Swap. E aí você vai lá no Corel e muda para o S-Web Content Swap. Essa diferença entre o perfil de entrada CMYK do RIP e o perfil que está no Corel ou no Photoshop já é o primeiro fato que faz com que a cor quebre de padrão, faça com que o que você está vendo na tela fique bem diferente do que é impresso e faz com que talvez você gaste mais ou menos tinta também. Então, primeira missão, você vê se o perfil de cor de entrada CMYK é o mesmo que está no Corel. E o RGB também. Eu aconselho vocês a usarem Adobe RGB em todo o fluxo de vocês. Então, veja se o perfil que está no Corel, no Photoshop, é Adobe RGB e no seu RIP também. Por quê? Por que isso? A lógica aqui é o seguinte, não importa o arquivo que você salvou, JPG, TIFF, PDF, o que importa é o seguinte, se você fez em CMYK, ele tem um perfil de cor atrelado nele, se você fez em RGB, ele tem um perfil de cor atrelado nele. Esse perfil é lá naquela telinha do Corel e do Photoshop, que eu minimizei aqui, deixa eu mostrar ela de novo. Então, esse primeiro item aqui para vocês é olhar essa telinha no menu Editar para quem está no Photoshop e no menu Ferramentas para quem está no Corel, e você vê se isso aqui está igual ao teu RIP, tá? Bom, mas você salvou o JPG TIFF, ele vai com esse perfil junto, guardadinho lá. Quando você joga isso para o RIP, se os perfis são os mesmos, então o fluxo está condizente. Você já começou a criar com o mesmo fluxo do RIP. Se o perfil que você cria no Corel e no Photoshop é diferente do perfil que está no RIP, ele já vai ter uma conversão de cor aqui. Então já começa a gastar mais ou menos tinta. Já começa a mudar a cor. Então, essa é a primeira tarefa que vocês vão fazer aí. O software RIP, para vocês terem noção, gente, eu fico impressionado com isso. Alguém aqui tem coragem de pagar R$3.000 em um software qualquer? Não, né? Ninguém tem coragem de pagar R$3.000 num software. Mas quando você compra a impressora, é mais ou menos isso o preço do software RIP. Tem RIP de 10 mil, 15 mil, tem RIP um pouquinho mais barato, 1.500, 2. Mas um software RIP, ele é parte do preço de uma impressora. E muitas vezes, alguns fabricantes, eles fazem a seguinte prática. Você compra a impressora, vem duas notas fiscais. Uma nota com a impressora e uma nota com o RIP. E aí você comprou, por exemplo, 100 mil a impressora, vai estar uma nota de 97 mil da impressora e 3 mil do RIP. Porque software tem um imposto diferente de hardware.
por isso que eles emitem 2 notas. Então, o RIP da impressora, ele é um software caro que é especialista em converter cores. Então, a gente precisa entender toda essa teoria, vê só como a gente começa a chegar numa parte prática legal. Toda essa teoria de como a cor se comporta, como a tinta anda, o que é o perfil, o que é o RGB, vai parar lá no software RIP. E pequenas ações que a gente pode tomar vão poder ajudar o nosso controle de cor. Então, o perfil de entrada é justamente quando chega um arquivo, qual é o perfil que ele vai interpretar? O ideal é que você crie, que o seu Core e o seu Photoshop estejam alinhados com a entrada do software RIP, para não ter uma criação fora do fluxo. Se você trocar os perfis aqui, você vai ver que isso vai ficar bem diferente. E aí o que acontece, depois que você joga o arquivo no RIP, se os perfis são os mesmos legal, né? Você testa, inclusive pode fazer um testezinho bem simples também. Troca de perfil e imprime aqui, para você ver os resultados que vai dar. Faz várias imagens da mesma arte, trocando esse perfil de entrada, não de saída. Você já vai ver que vários resultados diferentes vão acontecer para você. Mas o ideal é que o Core e o Photoshop aqui estejam iguais. E aí o perfil de saída é justamente o perfil que vai dizer exatamente essa parte aqui, ó. O quanto de tinta eu vou gastar para fazer na lona, para fazer no adesivo. Então, por isso que você não pode, no perfil de saída, usar a mesma configuração o tempo todo, porque senão você vai estar gastando tinta ou vai estar faltando tinta, vai estar perdendo cor, tá? Então, o perfil de saída é esse cara, essa é a única etapa que você precisa de um espectrofotômetro para poder fazer a calibração. Ou você cobra do teu fornecedor de tinta, ou você compra um e aprende a fazer, ou você pode contratar também um serviço terceirizado de alguém que, como eu já fiz antigamente na minha vida, tem vários técnicos que fazem isso hoje em dia e prestam esse serviço para você, vai lá e cobra um valor para fazer um perfil de cor. Então, a cor que entra no arquivo que você gera, que se tiver uma foto nascendo em RGB obrigatoriamente, e aí por isso que o RIP tem a configuração de RGB, que você pode mandar um arquivo RGB para o RIP, sem precisar converter para CMYK. Se você faz hoje, toda vez você pega a foto e converte para CMYK, tenta pegar uma foto e mandar em RGB direto, desde que os perfis sejam os mesmos aqui, você vai ver que o fluxo vai andar, vai ficar muito bonita a impressão. E o perfil de saída é o perfil que é criado e você troca justamente para ajudar no consumo de tinta, e aí você vai ter... Então, basicamente, esse é o fluxo aqui que a gente tem que ter em mente, teórico da coisa, já com essa ação prática de você ver no Corel se está os mesmos perfis, se não tiver, você troca e coloca, e imprima com perfis diferentes na entrada para você ver exatamente isso aí. Bom, e aí, aproveitou a aula? Espero que você tenha gostado bastante. É o seguinte, sempre se você chegou aqui no final, porque você está bem interessado nesse conteúdo, e aí a gente tem um grupo de WhatsApp dos alunos que chegam ao final dos vídeos aqui do Portal Impressor, é exclusivo só para quem está aqui, é só me chamar lá, DDD 81 98513 2151, fala, Ruivão, me bota lá no grupo dos alunos, que lá tem o link dos materiais que a gente vai compartilhar, por lá eu vou passar também o link da prova, então você já fica junto com a galera que está estudando, tá bom? E para terminar, vou te pedir mais uma vez para dar aquela força lá, né? Dá o joinha, e se não gostou também, dá o de joinha, fica à vontade aí, comenta o que você achou da aula, deixa a sua dúvida, e muito importante, se você puder contribuir aqui com o canal para a gente gerar mais conteúdo, trazer esse material importantíssimo aqui, tem a função aqui que o YouTube liberou do Valeu, você pode contribuir com qualquer valor a partir de R$1. Se a impressão aí da gráfica que você trabalha ficou legal e o patrão te elogiou, você fala, ó, dá um valeu bacana lá pro Ruivão lá, que a gente aprendeu lá no curso dele, cobra o patrão para dar essa força aqui pra gente, tá bom? E também a gente tem um recurso, torne-se membro, aproveite as vantagens de ser membro aqui do nosso canal. Beleza? Missão agora, para terminar, 9.900 inscritos, então avisa a galera, pede para se inscrever, agora sim, pede para se inscrever a galera do ramo, tá? Não vai pedir pra gente aleatória vir se inscrever aqui não, porque é importante ter gente que aproveite o conteúdo. Chegando em 9.900, aula 4 liberada, tá bom? Eu sei que vai passar o fim de semana aqui, a gente vai conseguir isso, então
compartilha com a galera e pede para vir aqui estudar com a gente. Beleza? Valeu!